E aí, como todo começo de ano, acho que todo mundo faz aquelas avaliações, né? O que que deu certo ano passado, o que que não deu, o que que eu vou fazer nesse ano, o que que eu não vou. Apesar de ser só uma virada de mês comum, né? Saímos de dezembro para janeiro. Mas todo mundo faz um pouco isso, não sei se só eu. E aí eu falei, eu vou compartilhar com a igreja um pouco um planejamento que eu tenho para minha vida, inicial, né? E aí talvez alguns irmãos se identifiquem. O problema é que talvez está sendo gravado, né? E aí se eu não cumprir, daí eu olhar o ano que vem, eu falhei, né? Mas aí eu falei, ó, eu engordei, como eu falei, né? O paletó não cabe mais, eu preciso perder peso. Então eu já comecei lá, né? Preciso perder 10 quilos para começar a conversa, para voltar para aquela parte de sobrepeso, não obesidade. Falei, então eu preciso fazer isso. Daí eu pesquisei academia, né? Ou um tênis de corrida. Daí eu falei, vamos arrumar um tênis de corrida. E aí eu falei, preciso voltar para o inglês, né? Eu preciso me desenvolver no inglês. Eu sou doutorado em inglês intermediário. Eu vou até o intermediário e bloqueio de novo. Vou até o intermediário e bloqueio de novo. Então eu preciso me desenvolver nisso. Então vamos pesquisar um curso de inglês. Daí eu comecei a pesquisar curso de inglês. Escolhi um livro para devocional. Então eu falei, vamos escolher um livro para devocional. A Yara escolheu o dela, as crianças têm o deles. A gente tem o pão diário, o pastor, a igreja distribuiu, mas qual que vai ser o meu livro de devocional? Então vamos escolher um livro de devocional e tentar diminuir o estresse, né? Esse eu falei no dia 2 no serviço. No dia 2 já o estresse já volta, aquela correria, mas escrevendo os objetivos. Mas o que eu queria trazer aqui, irmãos? Eu queria trazer que é importante nosso planejamento, com certeza. Em Abacuque 2:2 lá fala que ele colocou ali para todos verem ali os objetivos. Tudo que tinha que ser, o planejamento tinha que ser visto. Então, como que nós planejamos nossa vida conforme a luz da palavra de Deus? Como que nós organizamos o que somos, o que queremos ser, onde queremos chegar, sem a luz da palavra de Deus? Isso fica difícil. E aí eu comecei a pensar, como que nós organizamos isso? Como que eu organizo o meu ano em 2024 à luz da palavra de Deus? Como que eu faço isso? E aí eu queria meditar com os irmãos rapidamente, Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E aí nós vamos falar um pouco sobre planejando com sabedoria. Tá bom? Então, Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados, enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, te damos graças, ó Deus, por tudo que tem feito em nosso meio, ó Pai. Te damos graças por essa manhã, por estarmos com saúde e podermos encontrar os nossos irmãos aqui neste lugar, ó Pai. Te pedimos nesse momento, ó Pai, que a Tua palavra venha entrar em nossos corações, que ela venha encontrar uma terra saudável, uma terra apta para frutos, ó Pai, que ali essa semente seja plantada e que durante esse ano esses frutos venham crescer e venham transbordar em nossas vidas, ó Pai. Assim te pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui o contexto, irmãos, que nós lemos provérbios, né? Acho que provérbios a maioria ou já leu ou conhece, diferente dos Juízes que o pastor comentou. Provérbios é um livro muito comum de ler, né? Tem aqueles que fazem a leitura por ter ali seus capítulos que coincidem com dias de mês, né? Então eu vou ler um capítulo por dia, ou faz a meditação. Então, Provérbios é um livro bem conhecido. E o que são os provérbios? Os provérbios é uma coleção de conselhos, uma coleção de ditados, uma coleção de orientações curtas que nós podemos usar no nosso dia a dia. Então, ali a gente vai encontrar uma orientação financeira, a gente vai ver alguns versículos que têm orientação de como nós devemos lidar com a finança, com o relacionamento com a esposa. Ali vai dar dicas de como nós temos relacionamento com a esposa.
vai falar sobre instruções de filho. Quem nunca usou Provérbios 23:13 para ameaçar o filho com a vara da correção? Eu já fiz isso, irmãos. Então, a gente lá, a vara da correção, a Bíblia orienta a usar a vara. Então, ele dá um conselho de como instruir os filhos, correção, instrução para o convívio em sociedade. Então, Provérbios ele traz esses conselhos. E aí nós vimos agora na nossa leitura, do versículo 1 ao 7, que se nós dermos atenção a esses ditados, a esses conselhos, nós vamos ter o quê? Uma maior sabedoria, sensatez, uma forma justa de viver com nossos irmãos. E aí a essência do Provérbios, ele consolida ali no versículo 7, que ele fala bem assim, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente vê a palavra princípio aqui, se a gente se aprofundar um pouco mais dela, ela fala assim, o temor do Senhor é a chave, é a essência da sabedoria. Então, a nossa sabedoria, ela tem que ser alicerçada no temor do Senhor. Então, quando nós começamos a falar em planejamento, em projetos de vida, se nós não tivermos isso em mente, que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, o nosso planejamento vai ser furado. A chance de dar errado é muito grande. E aí a gente vai falar que é provação, né, esses negócios, mas é consequência. E aí, então, Provérbios, são conselhos. São ditados ali, a gente vê ali que fala os provérbios de Salomão, mas ali no capítulo 30 a gente vai ver um outro escritor, no capítulo 31 um outro escritor. Então são pessoas experientes, são pessoas que estão dando conselhos. Eu creio que a Bíblia é toda inspirada por Deus, então são pessoas que foram ali inspiradas por Deus. Mas não quer dizer que veio um sopro, e aí agora ele entrou uma entidade e aí ele escreveu um provérbio. São pessoas experientes, que viveram a vida, que observaram a conduta, que se deram mal algumas vezes e aprenderam com erro, e aí eles vão relatando os provérbios. E aqui eu abro um parênteses. Provérbios nem sempre quer dizer que a experiência atrelada a uma pessoa velha. Ah, uma pessoa velha tem muita experiência. Não, mas é uma pessoa que já passou por alguma situação. Então, para você que é jovem, ouça o que seu pai está dizendo. Ele já passou por situações que você não passou ainda. O seu pai e sua mãe aprovam o seu relacionamento? O seu pai e sua mãe, eles aprovam as suas companhias? O seu pai e sua mãe, eles aprovam o comportamento do momento que vocês estão vivendo? Ouça o conselho dos seus pais. Eles já passaram por muitas coisas que vocês não tiveram a oportunidade de passar ainda. Nós conhecemos na família, fora da família, pessoas que se envolveram em relacionamentos, casaram e não têm, às vezes, um relacionamento próspero, uma vida, uma família, porque não ouviram o conselho do pai. O pai aceitou, mas não era aquilo que o pai tinha planejado. O pai tinha aquela visão. Ninguém quer nada melhor para o filho do que os pais. Então, por que o conselho do pai seria algo prejudicial? Então, para você que é jovem, pense nisso. Será que eu estou ouvindo a voz da experiência, o conselho, o provérbio do meu pai? E para o adolescente, que nada tem nada a ver, né? Nada a ver, pai. Meu filho está entrando na adolescência, mas não tem nada a ver. Eles não têm condição de tomar decisões ainda. Eles não têm a maturidade para isso. Eles precisam que nós, como pais, tomemos a posição de pais e assumamos essa responsabilidade. Ah, meu filho não quis ir para a igreja. Com 12 anos, decisão de um menino de 12 anos, 13 anos. Como assim? Não tem maturidade para essa escolha. Ah, ele não quis fazer aula de música. Ah, ele não quis fazer inglês. Mas como? Com 12 anos ele vai tomar essa decisão? Com 13 anos vai tomar essa decisão? Que maturidade, o que ele entende de vida? O que ele já passou? Precisamos orientar e se posicionar. E no trabalho? Difícil liderança. Hoje a gente tem liderança e as pessoas não respeitam, ou porque o líder é ruim, ou porque o líder não sabe nada. E a gente não respeita nossos líderes no trabalho. Eu trabalho num cargo de liderança e técnico e currículo, as pessoas têm 3, 4 folhas lindas, assim, mas comportamental, é difícil a pessoa respeitar alguém. É difícil a pessoa entender que se a pessoa está dando um conselho ali, ela já passou por aquilo. É preciso ouvir. E na igreja de Cristo? Será que nós estamos ouvindo os conselhos dos nossos líderes
do nosso líder de louvor, do nosso líder de escola bíblica, do nosso pastor. Eles já viveram coisas. Eles estão alinhados com um propósito. Esses conselhos precisam ser ouvidos. Esses conselhos precisam ser escutados de uma forma que a gente não simplesmente fala, que besteira, não sabe o que está falando. É muito mais moderno, vamos pintar a parede de preto. Não é assim que funciona. Precisamos estar com os ouvidos atentos, precisamos entender a voz de Deus. E a voz de Deus não vai ser o sopro, que nem eu falei, mas vão ser pessoas embasadas na palavra de Deus, nada sobressai a isso, mas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que tem embasamento da palavra de Deus, para nos ajudar e orientar a isso. A aula de hoje fica até difícil empregar logo em seguida disso aqui, né, da aula de hoje, né? A aula com comida forte, né? Então, mas vamos tentar aqui. Então, a gente precisa ouvir o conselho dos nossos líderes. A gente precisa estar atento. E aí a gente começa a refletir. Como então eu desenho as minhas prioridades desse ano? Então, primeiro passo. Elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus para a minha vida. Provérbios 19, 21. Então, o que fala em Provérbios 19, 21? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, muitos são nossos planos. Nossa, eu tenho vontade de ser jogador de futebol. Tenho talento nenhum. Que plano maluco é esse? Não dá certo. Mas muitos são os planos. Mas o que prevalece é a vontade do Senhor. E aí, quando a gente vai desenhar nosso propósito, eles precisam conversar com aquilo que Deus tem para a gente nessa terra. Se nós somos cristãos, nós entendemos que precisamos trabalhar, que precisamos estudar, que precisamos viver em sociedade, mas que estamos de passagem. Que aqui na terra é uma passagem. Nosso compromisso, nosso trabalho aqui nessa terra é voltado para o céu. Aqui nós somos hóspedes. Então, se nós entendemos isso, nossos objetivos precisam desenhar e concordar com isso. Então, lá eu escrevo lá, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso fazer o inglês, eu preciso estudar, eu preciso perder 10 quilos. E onde está Deus nessas prioridades? Vocês precisam conversar com o que a gente está falando aqui. Porque muitos são os planos, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Então, eu quero trabalhar no Ministério de Louvor, que é o ministério mais pop, né? Mas aí eu não ensaio, eu não estudo, eu não aprendo nada, eu não tenho tempo para me dedicar a isso. E aí, como que o seu planejamento conversa com o que você está desenhando para a sua vida espiritual? Não, eu quero trabalhar na EBD, mas não leio Bíblia, não oro, não conversa. Precisamos desenhar nossos objetivos alinhados com a vontade do Senhor. Ou senão, na vida secular mesmo, minha carreira. Esse ano a prioridade é minha carreira. Eu preciso desenrolar ela. Objetivo nobre, acho que faz sentido. Aí a gente esquece da família, a gente se dedica ao ponto e o estresse consome a gente, e a gente não consegue dar atenção, a gente não arruma tempo para orar, não lê nada da Bíblia, e aí como que as coisas conversam com os propósitos de Deus? Então, quando nós vamos desenhar os propósitos para o ano, aqui eu estou usando janeiro, primeiro culto de domingo, um culto de ceia para falar em propósitos, nós precisamos entender aquilo que Deus quer usar nas nossas vidas durante o nosso período nessa terra. Precisamos trabalhar em prol disso, precisamos orar para Deus e verificar o que Ele gostaria que fizéssemos nessa terra. E aí, quando a gente fala em planejamento, a gente pode usar algumas figuras da Bíblia que fizeram planos, propósitos, colocaram sua vida na direção de Deus e conseguiram êxito. Quando olhamos para Neemias, naquela terra, a terra dele estava devastada, né? Estava lá, tinha ido para cativeiro. A gente vê a história ali, não vou aprofundar na história, mas a gente vê que, conforme o pastor falou, o reino é dividido, depois do reino dividido, a Babilônia vem ali, conquista Judá, leva eles em cativeiro, depois o reinado da Babilônia cai, chega outro reinado, e ali a gente encontra Neemias. E no capítulo 1 de Neemias, Neemias faz o quê? Neemias, ele está triste. Como não está triste? Às vezes meu ano foi difícil, minha situação financeira está difícil, minha saúde, a saúde de algum familiar está triste. E o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor e fala, Senhor,
eu preciso da sua ajuda. E aí ele vai servir o rei, capítulo 2. E aí ele chega para servir o rei, ele não fala nada. Mas o rei olha para ele e fala assim: por que você está triste? Se você não está doente? Essa doença vem do coração. E aí Neemias tem a oportunidade de falar com o rei: eu estou triste por quê? Porque minha terra está devastada. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas. Eu preciso fazer alguma coisa. O plano de Deus para minha vida é que eu faça alguma coisa. E aí e o rei se comove com aquilo e fala: não, então ok. Aí ele aproveita que o rei já está comovido, viu que Deus está na situação, ele vai lá e fala: então me ajuda também, né? Aí se você puder fazer umas cartinhas lá e fazer algumas autorizações para conseguir material, conseguir passagem, seria muito útil para isso. E o rei concede. E ele vai para a terra dele, encontra a terra devastada, ele organiza, ele chama os líderes, ele distribui tarefas, planejamento, propósito, na direção de Deus. Neemias capítulo 6, 52 dias, a muralha resolvida. Planejamento, propósito na vontade de Deus. Até que parecia impossível, mas Deus no controle, Deus no planejamento, Deus no propósito. Orientação, oração. Estava triste, é sentimento humano, normal, está difícil, está triste. Mas não desistiu e Deus agiu, Deus trabalhou. Deus fez aquele em prol do seu povo. Por quê? Nós podemos até ter muitos planos, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. E aí eu lembro desse texto, em 2017, passei um tempo muito difícil na minha vida. Muito difícil. Não conseguia congregar numa igreja porque trabalhava em Pouso Alegre, minha família em São Paulo. Aquele trânsito de São Paulo, Minas, segunda, sexta, quarta-feira eu voltava à noite para vir na quinta de manhã porque eu não conseguia ficar longe deles. Morando atrás da casa da minha sogra, com uma casa aqui alugada que tinha um colchão dentro, porque os móveis a gente voltou para São Paulo. Então tinha um colchão dentro, uma geladeira e um fogão. E dormia naquele colchão. E a Bíblia do lado do colchão. E estava triste. A Catarina tinha acabado de nascer, o Davi crescendo, e eu aqui, trabalhando. E orei a Deus, falei: Deus, não é assim. Não foi assim que eu desenhei minha família, né? Não é assim que eu vejo os planos de Deus para uma família. Eu quero participar. Eu não sou a favor da caixinha de surpresa da Bíblia, não, de abrir assim. Mas naquela noite, era o que eu tinha. A Bíblia estava do lado. E aí eu abri a Bíblia, Neemias 2:2, irmãos, por favor. É o texto que nós... E aí, por que está triste? Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Eu não estava doente ali, irmãos. Essa tristeza só pode ser do coração com muito medo. Versículo 3. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Versículo 4, só até aí. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. A caixinha de surpresa não funciona sempre, irmão, não usem. Mas ali eu entendi que era um recado de Deus para a minha vida. O que eu gostaria? E ali eu orei a Deus, falei: Deus, eu quero participar do crescimento dos meus filhos. Eu quero ser um esposo presente, eu quero ser a figura masculina presente na vida do meu filho, ele tem que ter referências. Eu quero ser o príncipe da Catarina. Eu quero dançar com ela. Eu quero cuidar da minha esposa. Mas eu estou aqui num colchão, sozinho. E Deus ouviu a minha oração. 2 semanas depois, um diretor vai para Minneapolis, o meu chefe vira diretor e eu assumo a cadeira dele em São Paulo, do lado da minha família. E Deus faz essas coisas, irmãos. Parece impossível, parece improvável. Meu currículo não é um ótimo currículo, irmãos. Qualquer dia eu trago esse testemunho, mas é o improvável. É o jeito de Deus trabalhar quando nós alinhamos nossos propósitos com a vontade de Deus. Eu quero te servir, Senhor, numa igreja.
Mas como que eu faço isso? Viajando no domingo à noite, voltando. E aí Deus organiza as coisas. Deus usa Neemias para reconstruir a muralha em 52 dias. Então, mesmo quando o período é difícil para sonhar, irmãos, Neemias não tinha como sonhar. Sonhe. Alinhe seus propósitos com Deus. Aquela conversão que parece impossível. Aquele trabalho que está te deixando estressado, que está te consumindo e não deixando você fazer a vontade de Deus. Ou o relacionamento que não está tão bom em casa. Ore a Deus. É o Deus que ajusta as situações. Que organiza quando o propósito... Porque muitos são os planos. Mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Então esse é o primeiro ponto que eu queria contribuir com os irmãos. E além disso, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental, né? Precisamos estar bem. Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 diz assim, ó. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Eu não sou o maior exemplo, irmãos, para falar em saúde, físico, de o atleta, né? Deus falou muito comigo, né? Quando a gente estuda, né? Quando a gente vai preparar a reflexão. A gente precisa falar de coisas que a gente vive. E quando a gente não vive, a gente tem que falar que não vive e precisa resolver também, irmãos. Eu prefiro videogame. Eu prefiro. Mas eu sei que minha saúde, ela precisa de um exercício físico. Eu prefiro ficar em casa assistindo televisão, jogo do Corinthians. Mas eu preciso fazer algum esporte, porque assistir jogo não funciona, só funciona para o jogador. Só ele que está fazendo esporte. Eu preciso fazer esporte. Porque senão, eu não estou cuidando daquilo que Deus me deu nessa terra, que é o corpo. Paulo fala para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo. Será que eu tenho cuidado de mim? Será que eu tenho cuidado da minha alimentação? Comendo tanto bacon? O seu lanche é o melhor da cidade, viu, Brito? A gente já olhou em vários lugares, mas a gente, quando tem lanche do Brito, a gente fica muito contente porque a gente gosta muito do lanche. O bacon é... E assim, a gente gosta muito de fast food, a gente gosta muito. Mas eu preciso dosar, não pode ser sempre. Não pode ser... Tem que ser de vez em quando, tem que ser o domingo que o Brito faz. É uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que ser de vez em quando. Preciso cuidar do corpo que Deus me deu. Mas eu preciso cuidar também da parte mental. Preciso cuidar dessa parte. Preciso trabalhar isso. Preciso fortalecer isso. Nós vivemos hoje, quantos casos nós conhecemos de pessoas com depressão? Pessoas presas no seu passado, que não conseguem viver coisas novas porque estão depressivas. Porque estão ali com o espírito oprimido e seus ossos estão ressecando, como diz o Provérbios ali. Quantas pessoas vivem essa situação hoje em dia? E não estou falando fora da igreja, não. Estou falando dentro da igreja. Ou se não, ansiedade. Eu estou falando aqui, o cara está pensando na segunda que vai trabalhar, na terça que tem que fazer isso, na quarta que tem que fazer aquilo, na quinta, na sexta que vai fazer aquele trabalho, que tem que estudar, que tem que... Já está com a cabeça em outro lugar. A confiança em Deus, lá embaixo. A ansiedade é excesso de futuro, está lá na frente, lá e não está aqui agora, não está com os dois pés vivendo o momento. Ouvindo aquilo que Deus tem para os nossos corações. Por quê? Porque está lá na frente. Ou se não, estresse. No mundo corporativo hoje, a pressão, aqueles resultado, seu chefe sempre fala que o resultado está ruim. Precisa mais, as metas nem são tão atingíveis mais, você tem que entregar muito além. E aquilo vai te deixando estressado. Daí uma mensagem de WhatsApp é suficiente para acabar com o seu dia. Para você já ficar bravo, já chutar o cachorro, já chegar bravo com a mulher. E aí os nossos ossos ali, quando a gente vê o autor de Provérbios falando que o espírito oprimido resseca os ossos, ele está falando assim, ó, você está se acabando de dentro para fora. Você está se acabando de dentro para fora. Por quê? Porque você está ansioso, depressivo, estressado.
E aí a gente precisa olhar para isso e falar assim, como que eu organizo isso, irmãos, em 2024, daqui para frente? Eu preciso fortalecer. Do mesmo jeito que o físico precisa de musculação, o mental precisa ser treinado. Isso lê Bíblia. Aqui, ó. Tem conselhos. Aqui tem maneiras, tem princípios, te desafia, te mostra a postura, como deve acontecer as coisas. O que não deve ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser feito eu não faço e preciso fazer. É aqui que a gente vai ver. Preciso orar, preciso ter relacionamento com Deus. Preciso fortalecer essa comunhão. Não estou falando que quem está em depressão é falta de Deus. Não, não vamos levar para o outro extremo, irmãos. Estou falando aqui que a Bíblia ajuda a fortalecer e nós passarmos momentos difíceis. É isso que eu estou falando. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Precisamos ter comunhão com Deus, mas precisamos ter comunhão com os irmãos. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa que se eu ficar sentado ali, eu fico sentado ali sem nenhum problema. E não tá ruim para mim, se eu estar sozinho ali, todo mundo conversando aqui, para mim tá ali sentado, quietinho, para mim tá ótimo. Não estou sofrendo com aquilo. Mas eu entendo que eu preciso me relacionar mais. Eu preciso abrir mais. Eu acho que parte do plano de Deus a gente vir para Pouso Alegre foi um pouco disso. A gente sair da caixinha. Mas eu preciso dar essa abertura, eu preciso fazer um pouco mais disso. Daí, o ano passado, eu até brinquei que meu ano seria o ano do simpático. Eu tentei assim, simpático, sorridente. Foi mais ou menos, irmãos, bem mais ou menos. Mas eu tentei. Então, a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Com isso, a gente começa a trabalhar nossa mente. E aí, o nosso espírito, aqui quando a gente vê o coração bem disposto, tem traduções que falam assim, o coração alegre, né? Essa tradução NVI fala bem disposto, mas se você for ali a tradução, um coração alegre é remédio eficiente. Então, quando nós estamos bem, quando nós estamos bem com Deus, bem com os irmãos, bem com a nossa família, nosso coração está alegre. E aí esses sentimentos, eles têm grande chance de não surgir na nossa vida. Então, precisamos alinhar nossos propósitos com Deus, precisamos organizar nossa saúde física e mental. E aí, em terceiro lugar, eu vou dar uma notícia que ela não é muito boa, mas ela é necessária. Provérbios 6, do 6 ao 11, a gente vai ler agora. As coisas, elas não vão cair do céu. Nossa, desenhei um plano lindo, Jesus é lindo. Aí desenhei um plano lindo, aí eu coloco lá tudo conforme a palavra de Deus. Aí eu sento e espero. É isso. Vamos ver o que Provérbios fala? Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco dos braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Eu fiz meu planejamento, eu organizei, faz sentido? Está alinhado com Deus? Vamos para cima. Não vai cair do céu, não. Deus pode fazer? Pode. A gente vê um Deus que manda pão, sair da terra, corvo alimentar, anjos descer e alimentar. A gente vê tudo isso. E eu acredito fielmente que, se preciso, Deus faz. Eu acredito totalmente que, se um dia for necessário, Deus vai intervir e fazer dessa maneira. Deus tem poder para fazer isso. Porém, tem coisa que está na nossa mão. Tem coisa que a gente precisa fazer. Precisamos observar a formiga, trabalhadora, controla o consumo. Ela vai lá, trabalha, daí ela pega aquilo lá para os tempos difíceis e fala assim, isso aqui precisa durar todo o meu inverno. Eu controlo o consumo. Ela não desiste. Você coloca uma folha no meio, um galinho no meio da formiga, ela desvia lá, ela faz um caminho novo. Mas ela não perde o foco. Então eu preciso ter as prioridades organizadas com a vontade de Deus. Preciso organizar minha saúde física e mental. E aí Deus vai nos dar condição para ir para cima disso. Executar aquilo que Deus tem. Foi assim com Neemias. O Deus podia fazer o muro subir, do mesmo jeito que Jericó caiu, o muro subir, tudo bonito? Podia. Mas foi assim que foi feito? Não.
Foi organização, prioridades, distribuição de trabalho, liderança. E aí os muros, em 52 dias, foram reerguidos. Na empresa, nós temos o que eles chamam de IDP lá, né? Mas é um plano de desenvolvimento individual. Aí você vai lá e desenha lá, ó, eu estou aqui, hoje eu sou essa função, eu gostaria de chegar aqui, no curto prazo, no médio prazo aqui, no longo prazo eu acho que talvez aqui. E aí, para esse curto prazo, eu tenho que desdobrar essas ações, para o médio prazo eu tenho que fazer isso, isso e isso, e para o longo prazo eu tenho que fazer isso, isso e isso. Isso ajuda a gente. Por quê? Porque você organiza, né? Você começa a olhar para o futuro, você faz o que Abacuque 2:2 fala, ó, põe na sua tela aqui, ó, você tem que ver aquilo, você tem que lembrar sempre daquilo. Você não pode desenhar agora e cair no esquecimento. Olha lá, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Letras grandes, cartaz, coloca lá onde você dorme todo dia, lá do lado, lá no seu escritório, coloca lá, o que eu quero fazer. E lá no IDP a gente fica sendo relembrado lá. Ó, é isso mesmo que você quer ainda? Porque às vezes as coisas mudam no plano de carreira e tal. Mas ó, é isso aqui, você está cuidando disso, está cuidando daquilo, você está se desenvolvendo nessa área. Precisamos ter fácil o nosso plano e ir para cima. Acordar cedo. Dormir tarde muitas vezes. Se dedicar arduamente àquilo. Eu quero ser um ministro, quero pregar a palavra de Deus. Ótimo. Está alinhado com a vontade de Deus, tem vocação. Pô, Deus me deu esse sinal, esse sinal, esse sinal. Entendo o que é da vontade de Deus. Ótimo. Aí o que eu faço da vida? Ah, eu não estudo. Eu vou lá e não estudo. Acho que é normal isso. Eu não leio livros que ajudam a construir, que ajudam a desenvolver. Eu não participo do calendário da igreja. A igreja tem uma série de eventos e eu só sentado esperando. Eu não trabalho com a minha comunidade, meu vizinho, as pessoas que eu trabalho. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe a minha fé. Mas eu quero ser um ministro. Nossa, eu quero ser um pastor. Mas como? As minhas ações, formiga, lê, ora, trabalha, faz aquilo, sai da inércia. O pastor não vai tirar o paletó, passar assim na cabeça de alguém e aí naquele momento já sai falando e já multidões, não é assim. Precisamos nos capacitar naquilo que nós entendemos que é nosso plano. Nosso plano precisa conversar com as nossas ações. Nosso planejamento precisa conversar com aquilo que estamos trabalhando no nosso dia a dia. Porque só assim eles vão ter sucesso. E aí nós vimos que o temor do Senhor, ele é o princípio, ele é a essência da sabedoria. No Provérbios 1:7. No Provérbios 19:21, que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós vimos também que o coração bem disposto, o coração alegre, é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E vimos o trabalho da formiga. E aí, daqui a pouco, o pastor vai ministrar ceia, a gente vai sair por essa porta, e aí cada um faz o que quer com o que ouviu de Juízes, com o que ouviu de Provérbios. Cada um tem a escolha. Como teve a escolha ali. Tem dois caminhos. Não é tão radical aqui, irmãos, que nem ali era, né? Ali era mais. Mas a gente tem duas escolhas sempre. A escolha de ouvir a voz de Deus, entender aquilo que serve para mim e aplicar, ou simplesmente fazer a minha religiosidade e falar, não, realmente eu faço parte do corpo de Cristo de domingo e vou embora daqui e acabou. Os dois caminhos estão aí. E aí a gente escolhe. Que em 2024 seja uma bênção para a minha família, para a vida dos irmãos, que nós possamos trabalhar juntos. Sei que o pastor tem planejamento, sei que os irmãos estão empenhados no carnaval, que os ministérios estão aí se desenrolando, que Deus possa recompensar o trabalho de cada um durante esse ano, que seja um ano abençoado e que nossos propósitos estejam alinhados com a vontade de Deus. Que nossos propósitos estejam caminhando junto com o plano de Deus para a nossa vida nessa terra. Amém? Deus abençoe a cada um.
Obrigado, Ricardo, que Deus te abençoe ricamente, né? E assim, o terno não deu, mas você ficou elegantinho com essa camisa, eu gostei dela, viu, Yara? Acertou, viu? E aí fala negócio de dieta, e aí vai aquele pastor com negócio de maminha com queijo escorrendo, troço horrível aquilo. Tá fazendo um negócio daquilo, troço horrível, né, Maurício? Mandando cliente para ti. Queridos, antes da gente. O vídeo pode ser. É um vídeo muito curtinho, coloca para nós.